2 meses atrás eu gravei um vídeo dizendo que esses eram os 2 melhores carros para se comprar até 150 mil, até 200 mil reais. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser que você pague 160 mil reais aqui, pode ser que você pague 180 mil reais ali. Mas o que eu devo olhar em carros como esse, numa revisão, numa avaliação pré-compra e numa revisão pós-compra? Quais são os principais pontos? Porque aqui a gente tem, por exemplo, o Haldex, que está bem crônico, e é algo que você vai querer avaliar, eu tenho certeza. E aqui tem todo o pacote de um EA888 daqui 250 que é maravilhoso e que também pode quebrar seu bolso. Então, bora avaliar esses carros aqui com visão crítica de quem é especialista no negócio? Bora lá! Buenas, sejam bem-vindos ao Vento, oficina especializada em Volkswagens e Audis aqui em Curitiba, que é o berço da Imersão Wagen, o nosso treinamento 100% online que você assiste aí na sua casa através do computador, tablet, TV ou o seu celular, para você que é mecânico e que quer aumentar o seu conhecimento. Eu estou inclusive numa fase onde eu estou buscando mecânicos para poder aumentar meu quadro de funcionários, e a grande dificuldade é essa, pessoal. O pessoal chega aqui e fala assim, cara, o que você sabe fazer? Ele fala assim, freio, suspensão, eu troco corredentada de popular. E eu falo, meu irmão, qual que é o salário que você quer ganhar? E ele fala um salário, eu vou falar para vocês, é um salário que eu estou completamente disposto a pagar. Eu estou disposto a pagar um salário, às vezes, o dobro do que o cara está pretendendo ganhar. Ele chega aqui e fala um salário que eu falo para ele, irmão, esse salário aí eu pago para meus ajudantes. Só que meus ajudantes sabem mais do que você. É triste, né? É a verdade, tá, turma? O cara chega aqui, ou eu vou ter que criar ele, e às vezes o cara é um pai de família. Ele tem que aumentar o nível de consciência, o nível de conhecimento dele, para que ele possa entregar para mim ou para um patrão mais conhecimento. E quando ele entrega mais conhecimento, ele vale mais. É assim que você aumenta salário, tá, pessoal? Então, você quer aumentar seu salário? Você quer ser um mecânico melhor? A Imersão Wagen é um curso online que você aprende aí da sua casa. E as vagas não estão abertas agora, mas você pode deixar seu nome no link aqui embaixo, na lista de espera, ou você pode seguir a gente lá no Instagram. Inclusive, o editor sempre briga comigo porque eu nunca falo para vocês têm que dar o like aqui embaixo e tem que ativar o sininho e apertar o botão de seguir no canal, se você quiser aprender sobre Volkswagen e Audis. Vamos lá, pessoal. Passat B8, oitava geração do Passat, tá? Esse é um carro de plataforma MQB, assim como a Tiguan MK2, segunda geração de Tiguan. Então, quando a gente fala de B8, a gente está falando da plataforma B, né? A gente se referencia às gerações do Passat porque ele usava a plataforma B desde o início de sua vida. Teve uma época, inclusive, que o Passat usou plataforma baseada em plataforma C da Audi, ali no Passat alemão, que a gente chamava, tá? Foi o B5. E a gente continua se referenciando às gerações do Passat como plataforma B, mas esse carro não usa a plataforma B mais, tá? Aqui ele já é uma plataforma MQB, plataforma modular. Tem um outro vídeo muito bom aí no canal sobre plataformas, vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E aqui, ó, a mesma plataforma, tá? Eu vou até erguer essa Tiguan aqui pra gente poder conversar. O que eu quero passar para vocês? Eu preciso fazer o tensionamento das correias nesses motores dos nossos elevadores E-Master. Já teve um rapaz que falou que quem é que faz manutenção correta de elevador hoje em dia nas oficinas. A gente leva bem a sério a nossa manutenção aqui, viu? Então tá sempre aqui, ó. Tá sempre aqui o plano de manutenção preventiva dos elevadores e semanalmente, né? Na verdade, mensalmente a gente está realizando o tensionamento das correias, é isso que precisa fazer agora. Olha aí, a plataforma do carro, que a gente tem um outro vídeo explicando, aqui na Tiguan e ali no Passat é idêntica, tá, pessoal? É a mesma plataforma, então a gente tem os mesmos pontos de fixação, a gente tem o mesmo tipo de construção. É possível que a mesma fábrica que produz um Tiguan R-Line produza um Passat B8. Que conjunto a gente tem aqui? No Brasil, tanto o Tiguan R-Line quanto o Passat B8 foram ofertados com o EA888 2.0 TSI de terceira geração. É verdade que a Tiguan R-Line 2024 já está usando um motor de quarta geração agora, perdeu a tração 4x4 e perdeu o câmbio DSG, tá? Mas esse vídeo a gente não vai falar sobre essa Tiguan R-Line 2024 que ficou mais chata, vamos falar a verdade? Né? Tem por que eu ficar passando pano aqui para a montadora. O carro ficou mais chato, mas o mercado compra, a montadora vai oferecer aquilo que o mercado compra. Então, nós temos aqui, ó, um motor EA888 de terceira geração, 2.0 TSI, 230 cavalos. Esse motor e o motor do Tiguan R-Line são exatamente o mesmo motor.
E o que eu tenho que avaliar numa avaliação pré-compra? E o que vai ser feito aqui numa uma revisão, avaliação pós-compra? Vocês não estão vendo que os meninos já deixaram aqui, ó, o sistema pressurizado com nossa ferramenta de teste de arrefecimento Raven? Então, os meninos colocam a pressão porque eles erguem o carro e avaliam com lanterna os principais pontos de vazamento de água. Esse carro aqui é um carro muito novo, tá? Esse carro aqui passou pela mão do André Borges, ele avaliou o carro pro dono e já pediu, né, inclusive, para trazer o carro aqui para a gente fazer a revisão de pós-compra. Mas se você faz um teste de pressurização no sistema de arrefecimento, e aí você já avalia o principal ponto de vazamento, que é a bomba d'água, tá? Existem outros vídeos aí no canal, onde a gente fala sobre a bomba d'água da A888, por que durante muitos anos ela foi um grande vilão. Foi um ciclo, tá, pessoal? Vocês podem perceber que as coisas acontecem em ciclo na vida e na mecânica não é diferente. Então teve uma fase ali que os carros estavam com 5 anos, 6 anos de uso, e as bombas d'água começaram a estourar. Então, em 2017 a gente começou a trocar bomba d'água de carro 2011, 12. Em 2020 a gente estava trocando bomba d'água de carro 14, 15. E hoje em 24 nós estamos trocando bomba d'água de carro, olha só, 2018. Faz sentido para vocês? Ali é um carro 19, a bomba d'água ainda está perfeita, inclusive aquele carro ali tem 40 mil quilômetros, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que olhar numa pré-compra é uma bomba d'água. Por quê? A bomba d'água aqui, ela é um conjunto complexo, tá? Como eu falei, vocês têm outros vídeos aí no canal mostrando. A gente chama ela de conjunto ou de módulo de controle de temperatura do motor, porque não é apenas a bomba d'água. Aqui, nesse caso, existe uma termostática eletrônica que funciona junto ao módulo de controle de temperatura do motor. Além disso, esse motor é um motor que tem histórico de carbonização. Então você vai ter que periodicamente fazer uma limpeza na carbonização a cada 60 mil quilômetros aí, tirar o coletor, remover o coletor fora e fazer a limpeza. A gente faz aqui através da limpeza de casca de nós. E tem alguns pontos de vazamento de óleo nesse motor. Tampa da corrente lateral, é normal vazar. Você pode ter vazamento na tampa inferior ou no retentor inferior também, é comum. E já peguei carro de terceira geração vazando pela junta do cárter. É comum também vazar pela junta do cárter. Aqui o cárter também é de plástico e usa uma junta de borracha, tá? A gente pode ver, a Tiguan já está com o protetor de cárter instalado, porque ela já está pronta. Eu pedi para ela deixar aqui no elevador só para a gente gravar para vocês no YouTube. Só que aqui, entre Passat e Tiguan, nós temos uma diferença. Esse veículo é um veículo de tração dianteira, ok? Que usa um câmbio DQ 250 de 6 marchas. A mesma transmissão usada, por exemplo, em Golf GTI. Aquele Golf GTI que está ali no cantinho ali, ó, aquele carro foi meu. Foi o primeiro Golf GTI que a gente atendeu na Alvento, com 4 mil quilômetros. Esse carro, logo que saiu de garantia, a gente passou a atender esse carro aqui. E eu fiz uma promessa pro dono desse carro na época, eu falei, quando você for vender esse carro vai ser meu. Aos 18 mil quilômetros eu comprei esse carro e vendi para o atual dono, que é cliente nosso, e o carro continua vindo aqui. Ele já teve um Polo GTS, estágio 3, montado por nós, é o proprietário, fez proprietário desse GTI. Então, essa transmissão, que é a transmissão DQ 250, é a mesma aplicada no Passat de 8ª geração. Uma transmissão que, se não fez as manutenções preventivas de troca de óleo, você pode vir a ter problemas aqui com essa transmissão. E a gente costuma avaliar, inclusive, que esse óleo mais velho, ele não troca calor de maneira adequada com a transmissão e às vezes você tem problema com mecatrônica. Nesse caso aqui, essas mecatrônicas mais novas, elas costumam dar menos problema ou, até vou falar para vocês, a incidência de problema pela idade do carro está muito baixa ainda. Porque quando a gente tem problema de mecatrônica é muito mais comum em veículos já com 10 anos de uso. Que é o caso dos Jetas 200 cavalos, Passat B7, tá? Golf GTI, quando recebeu bastante pancada. É um carro que você tem que avaliar com cuidado turbina, é um carro que você tem que avaliar com cuidado PCV, avaliar se foi feita a troca de velas, bicos injetores, a gente tem bico injetor de injeção indireta e direta, então avaliar também a parte do bico injetor, depois de avaliar arrefecimento, se trocou óleo de motor de maneira adequada, se trocou óleo de câmbio de maneira adequada para o câmbio não dar problema, e aqui nesse caso desse carro a gente tem um agravante, tem um risco maior em casos de carro que foram judiados. O amortecedor desse veículo é eletrônico. Sim, o amortecedor do Passat de 8ª geração é eletrônico. E não é uma peça muito fácil de repor. Olha só, estamos aqui com o nosso especialista em peça da Alvento, que está meio nervoso porque ele quer ir pro correio, tenho certeza. Ele tem uma porrada de caixa para mandar embora, né, filho? Tá, fala pro pessoal ó, o tanto de caixa aí, ó.
Fala pessoal, como é que tá para arrumar amortecedor de Passat B8 eletrônico? Nem na Porta da Esperança. Nem na concessionária, Na fábrica. nem na fábrica. Como é que tá o custo disso? Hoje dá pra trazer o jogo de Wilson. Mas não é eletrônico. Eletrônico. Ah, a BIOS tá fornecendo eletrônico. 32 mais ou menos. 32 o jogo. O pai dianteiro. Como é que é? O pai dianteiro. A última cotação foi o pai dianteiro. 32 mil reais o par dianteiro. Como? Todas as 32. Se fosse o jogo, eu já ia achar caro. Tá aí, gente. Ó, a gente é importador Bilstein também, tá? Revende Bilstein aqui, né? FEB, somos importadores. Peerburg, Miley, o que precisar, vocês podem contar que esse menino acha, tá? Se tiver no Brasil, a gente vende. Só puxar. Então, pô, Luciano, então fica impraticável ter um carro desse, porque, pô, 32 mil reais um par de amortecedor. Bom, eu vou ser honesto com vocês. Eu nunca, vou repetir, eu nunca precisei trocar. Nunca precisei trocar um par de amortecedor de um Passat B8. Mas, alguma hora vai ser necessário trocar. E nem a fábrica, pelo jeito, tem. Então, é um ponto de atenção? Lógico que é. Esse é um no-go do carro. Um vazamento de bomba d'água, você negocia com o dono. Você vê pela quilometragem. Numa pré-compra séria, você pega todos esses detalhes, senta com o dono do carro e fala, cara, eu preciso deixar a manutenção do veículo em dia. Agora, amortecedor, vocês já perceberam onde está o no-go de um Passat B8? Tá com amortecedor ruim? Não quero, entendeu? Eu não vou julgar vocês, eu também não pegaria um carro desse com amortecedor ruim. Ou não, né? Ou é aquilo, bom, se a FIP do carro é 150 mil, vou negociar esse carro por 100 e faço a manutenção eu mesmo. É uma maneira. E na Tiguan R-Line, Luciano? O que a gente faz na Tiguan R-Line? A Tiguan R-Line, além dos passos que a gente falou no Passat, exceto os amortecedores, a Tiguan R-Line lá tem freios de dimensões maiores, tá? Que ela vai ter disco de freio de 340 milímetros, enquanto que o Passat ainda usa 312. E os traseiros da Tiguan também são de grandes dimensões, eles são de 290 milímetros, só que ainda sólidos. O único veículo que vai ter disco traseiro ventilado, vendido no Brasil, da linha Volkswagen, é o Passat CC e as Passats B6 VR6. Ah, que carro é esse, Luciano? Passat B6 VR6. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá olhar uma Passat B6 VR6. Linha Volkswagen. Dani, tudo bom? Manda um joia pro YouTube. Olha aí. Passat B6 Variant VR6, tá? Então essa é a sexta geração do Passat. Olha os discos de 330 milímetros na dianteira, ok? E os discos aqui na traseira de 290 milímetros ventilados, olha só, tá bom? Então, aqui e no Passat CC a gente tem disco traseiro ventilado na linha Volkswagen. Em outros veículos da linha Volkswagen a gente não tem os discos traseiros ventilados. Olha só quem chegou, olha só quem tá ali manobrando. Eu posso mostrar a placa para vocês. Olha aqui. E aí? Põe no neutro para nós. Chama. Maravilhoso, né? O V10 é um V10. Vocês ainda vão ver o vídeo sobre esse carro aí no canal também, tá? Ou se é que a gente não soltou ele antes. Nós vamos pro dinamômetro agora com o carro. Os discos, então, são de maiores dimensões, os freios são de maiores dimensões por se tratar de um SUV mais pesado em comparação ao Passat B6. Onde que está a pegadinha, então, quando eu estou avaliando um Tiguan R-Line face a um Passat B8 na parte mecânica? A gente está falando do sistema de tração. Esse carro é um carro 4x4. Aqui ele vai usar uma transmissão DQ500. É a mesma transmissão usada por Audi Q3 e usada por RS3, RSQ3, TTRS. Que eu me lembro são esses 4 veículos que utilizam DQ500 no Brasil. Então a gente tem aqui uma caixa de transferência, que eu também tenho um fluido a ser trocado nela. Então eu vou ter transmissão, a caixa de transferência ela está ali, ela interliga a saída da transmissão com aquele semi-eixo com o cardan. E o cardan vai passar aqui por baixo, acima do escapamento, ok? Olha só.
levando tração e força para esse diferencial traseiro, que não é apenas um diferencial traseiro. Aqui nós temos um diferencial traseiro de dupla cavidade, tem dois componentes diferentes aqui, distintos, pessoal. O que eu quero explicar para vocês? Lá na frente, existe uma caixa de transferência, vamos chamá-la de T de força, tá? Então a força está saindo da transmissão para o semi-eixo da roda esquerda e ela sai no diferencial da transmissão, do DQ500, uma outra tomada de força para o semi-eixo direito, certo? No meio desse caminho, antes do semi-eixo direito, eu tenho uma caixa de transferência acoplada ao diferencial da transmissão, enviando parte da força até aqui. Quando ela chega aqui, nesse bolachão do diferencial traseiro, ela encontra aqui um pacote de embreagens chamado de Haldex. O Haldex, pessoal, aqui, esse diferencial tem duas cavidades. Ele está dividido aqui no meio, quando a gente abre ele. Eu tenho uma cavidade aqui atrás, onde é um diferencial comum, que vai pegar essa força entrando neste pinhão, transferir a uma coroa e permitir diferença de velocidade entre a roda direita e esquerda, ok? Então aqui eu tenho um diferencial traseiro que utiliza um fluido 75W90LS. E aqui, nesse reservatório que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou ter fluido Haldex. Eu abasteço ele por esse bujão aqui. A gente já trocou, inclusive, desse diferencial hoje. Vocês estão vendo aqui, ó, levemente a marca de onde foi feita a troca, escorreu um pouquinho e foi feita a limpeza, obviamente, para poder entregar para o cliente. Né? Não tá, absolutamente não está sujo de óleo. Vocês estão vendo? A gente faz a limpeza para poder entregar. Aqui também foi feita a troca do óleo, tá vendo? Do diferencial traseiro. Foi feita a troca do óleo do diferencial da caixa de transferência e da transmissão. Esse módulo maravilhoso vai pegar sinais do ABS e perceber quando eu tenho um escorregamento das rodas dianteiras em relação às rodas traseiras. Nesse momento, quando eu tenho diferença de velocidade entre a roda dianteira e a traseira, ele acopla aqui, ó, através dessa bomba, gerando pressão hidráulica, ele acopla aqui um pacote de embreagens, e esse pacote de embreagens vai transferir força para o diferencial traseiro. Esse é o sistema de 4x4 sob demanda, utilizando embreagens Haldex. Lá na imersão, nós temos a aula explicando o funcionamento do sistema Haldex, explicando como fazer a manutenção preventiva, todos os pormenores, todos os segredos para que essa manutenção preventiva seja bem executada, e explicando, inclusive, como é que você pode fazer alguns diagnósticos e reparo desse sistema. Porque o que está acontecendo nas Tiguans agora? E essa é uma manutenção que tem que ser executada pelo manual a cada 5 anos ou 60 mil quilômetros. Só que vocês já ouviram falar no tal do uso severo, certo? Como assim uso severo, Luciano? Eu não uso a minha Tiguan de maneira esportiva. Não, mas se você usa ela por poucos quilômetros, se você usa ela em estrada de chão, se você usa ela em baixa velocidade, se você usa ela em trânsito, se você usa ela em condições onde temperatura, carga são muito distintas, ou seja, quando é que isso acontece? No uso urbano com trânsito, num uso em curtas distâncias, quando você só vai com o carro até a padaria, ou até a escola dos filhos, ou até o trabalho, e é menos de 10 quilômetros, tudo isso é uso severo. No uso severo, está escrito no manual do veículo para a gente fazer a manutenção na metade do tempo, o que na Tiguan daria 2 anos e meio, ou 30 mil quilômetros. Eu passo para os clientes para executar 40 mil, porque pela nossa experiência a gente já tem visto que é uma época onde o óleo está começando a ficar sujo demais no Haldex e que a gente vai evitar problemáticas nesse sistema de transmissão. E aí, se ocorre uma problemática no sistema de transmissão, eis o problema. A fábrica pede 70 mil reais no diferencial traseiro de uma Tiguan R-Line. Não é só a Volkswagen, né, gente? A gente sabe tudo que peça desse tipo são absurdas em todos os lugares. Precisa trocar? Não. Dá para fazer reparo. Quem faz reparo? A Alvento ou os alunos da Alvento fazem reparo. Eu aprendi com o Everton da Tover. Eu ensino os meus alunos e eu já fiz várias vezes aqui. Esse diferencial é passível de reparo, sim, mas quem faz o reparo tem que saber o que está fazendo, porque é muito... Bom, tem muita gente que só troca e não troca nem o fluido. E aí comprar um diferencial desse em desmanche, se o seu, que era o seu carro, que você que estava usando, ficou ruim, e do carro foi parar no desmanche, será mesmo que você vai querer dar essa sorte? Eu acho que é melhor você fazer o reparo. E tem que trocar esse óleo a cada 60 mil ou 30 mil quilômetros no uso severo, troca a cada 40 mil. Eu recomendo para meus clientes trocar tudo. Diferencial traseiro, Haldex, caixa de transferência e transmissão, todos a cada 40 mil quilômetros se você está usando o carro de modo severo. Por quê? Porque está muito claro na internet que quem deixa para fazer isso com 60, quem não sabe que tem que fazer e chega no 70, está
está enfrentando problema e está tendo que baixar Haldex para fazer reparo. Quanto custa? Se custa 70 mil reais um Haldex desse na concessionária, Luciano, quanto custa? Olha, é muito difícil a gente falar em custos. Quero sempre lembrar vocês, nós estamos em Curitiba, o Brasil é muito grande, nós estamos em junho de 2024, você pode estar assistindo esse vídeo daqui 3 anos, as coisas mudam, né? Hoje o dólar é 5,40, 2 meses atrás era 5 e daqui 3 meses sabe-se lá Deus onde vai estar o dólar. Hoje, um reparo de um Haldex como esse na Alvento custa 7 mil reais. Tá? A gente tem orçamento pronto, mão de obra para baixar, abrir, fazer o reparo, fechar, colocar o fluido novo, colocar para funcionar. Se não necessitar de componentes novos como bomba ou módulo. Porque queima às vezes queima. Né? Não é por desgaste, mas às vezes queima. Porque o que acontece é que quando esse óleo não é trocado, pessoal, Luciano, eu não sei onde levar, eu estou longe de Curitiba, procura um Bueno, procura um dos meus alunos. Luciano, eu quero ser aluno. Já te falei, as vagas só vão abrir daqui 6 meses. A gente acabou de abrir turma faz 2 semanas. Mas daqui 6 meses a gente abre. Se você está assistindo esse vídeo, sei lá, em 2025, eu espero que a Imersão Vaga esteja aí ainda firme e forte, a gente esteja abrindo vagas a cada 6 meses e que você tenha a oportunidade de ser aluno da certificação Vaga. Mas o que acontece, pessoal, é que algumas pessoas falam, eu não uso o 4x4 da minha Tiguan. Cara, não interessa. Ele é sob demanda. Você não aperta nenhum botão para ele funcionar ou parar de funcionar. Ele funciona o tempo inteiro. O que vai começar a acontecer com isso aqui? Excesso de temperatura, óleo velho, o óleo degrada, ele começa a virar uma pasta, uma graxa lá dentro. E aí, esse óleo não consegue fornecer a pressão e nem gerar o atrito, porque sim, o óleo gera atrito, mas isso é um outro conceito que eu preciso explicar para vocês numa aula, lá na imersão a gente ensina sobre tudo isso. O carro começa a trepidar, como embreagem trepidando. Ele começa a trepidar o Haldex, e aí você está fazendo uma curva em baixa velocidade, e o carro faz um barulho na traseira que parece até que o amortecedor está estourado ou que está batendo alguma coisa. O carro faz tu. Às vezes você esterça e sai com o carro para fazer um balão e o carro faz como se fosse uma cinética quebrando do carro. E aí você está lá com o carro na estrada a 100 por hora e o carro tenta mandar a tração para a traseira e o carro vai e trava uma roda traseira e começa a gastar pneu traseiro absurdamente. Então assim, você comprou um carro 4Motion, você comprou um carro de tração integral, ela vai funcionar de acordo com a necessidade dinâmica do veículo e não tem como desligar. E nós vamos ter que fazer reparo. Então, o aviso está dado, troca o óleo antes. E se você é mecânico e não troca ainda, saiba, está cada vez mais comum sistemas assim. E saber fazer esse tipo de manutenção é interessante para você mudar o jogo. Seja você mecânico ou dono da oficina mecânica aí mais ainda, né, irmão? Vamos falar a verdade, vamos qualificar. Eu não tenho funcionários tão bons. Cara, paga o curso para eles. Pega os seus funcionários bons, os bons de coração, os que são parceiros, que estão junto. Eu estou, por exemplo, nesse momento, já faz alguns meses, puxando essas madeixas com muito carinho e falando, assiste a Imersão Vaga, Jefferson. É ou não é bom o curso, gente? Claro que é. Boa. Você está aqui com a gente faz 3 anos agora? 3 anos, é. 3 anos. Cara, e quando você para assistir os vídeos que eu faço de aula, você ainda aprende, né, Jé? Sempre aprende. Sempre. Ixi. Coisa boa. Então, não basta eu olhar se o carro não tem arranhado, se o carro é bem cuidado ou não. Eu preciso cuidar de uma pré-compra ou de uma pós-compra desses carros na oficina, de maneira a garantir que o carro vai ter uma durabilidade mais longa. Então, tem que ser avaliado da maneira correta e esse carro chega na tua oficina, você vai avaliar mais do que o beabá. Você vai avaliar realmente aquilo que o cliente necessita e entender as particularidades do carro e naquilo que o carro precisa ser sempre dado atenção para não incomodar, para não virar bomba. Eu falo que bombas são armadas pela falta da manutenção. Com maré foi assim, eu estou fazendo a minha parte e os meus alunos estão fazendo a nossa parte com relação aos Volkswagens e Audis. Eu vou falar para vocês, eu acho que a gente já começou a mudar o mercado, tá? Boa parte do mercado que não considerava ter um TSI, não considerava ter uma Amarok, já considera hoje, por conta do trabalho que a gente tem feito. Dona Volkswagen, vou falar para vocês, viu? O Neymar e a Sandy não vêm de carro igual nós, não. A gente vende mais. Beleza? Valeu, com Deus, tchau!